Vamos aguardar nosso convidado aqui entrar, já chamei. Agora acho que vai, Carlos. Ui, consegui resolver a inversão de câmera aqui. Vamos lá, vai ficar melhor. Que bom. Eu só não vou ter o retorno. Acho que não vou conseguir te ver. Vou tentar aqui pelo computador botar para ver. Depois eu fui checar que dava para. Acho que tá. Não, ok? Ainda não tivemos. Estamos vendo a sua estante maravilhosa de livros aí. Não, porque eu inverti, já vou sentar ali. Só um minutinho, Ah, gente. Desculpa aí pelo contratempo. imagina. Não Vou ver se eu tem. consigo botar aqui ao vivo, que aí eu vou vendo, eu vou entrar de novo. Não sei se eu consigo entrar. Vamos ver. Ah, A tua câmera está bem posicionada nos livros ali. Se você conseguir sentar bem ali no meio, tá ótimo. Aí, tranquilo. Ótimo, Carlos. você está me vendo? Sim, vendo Ah, e tá. ouvindo bem. Tá perfeito. Beleza. Porque eu não consigo ter retorno, não. Você está Tá bem conseguindo? enquadrado? Não, tá bem enquadrado, tá Ah, perfeito. legal. Ótimo. Beleza. Então vamos A lá. minha outra câmera estava quebrada, então, desculpa aí o pequeno contratempo. Podemos Não começar. tem problema. Vamos lá. Então, boa noite. A gente está começando hoje mais uma edição do Papo de Jornalista, que é um projeto da ACI que está acontecendo desde maio. Na verdade, ele já acontecia antes da pandemia, então agora retomamos de forma online. E a gente está fazendo toda quinta-feira, para quem quiser acompanhar por aqui no canal do Instagram da ACI, sempre às 19h30, um papo sobre comunicação com vários profissionais de áreas diferentes, sempre trazendo temas relevantes aí para o universo dos jornalistas. E hoje a gente está recebendo, então, o Carlos Henrique Carvalho, que é presidente executivo da Abracom, que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o mercado de comunicação corporativa. Eu queria começar por você se apresentando. Já falei um pouquinho, né, do teu cargo, mas queria que brevemente você contasse aí a tua trajetória para os nossos convidados. Tá certo. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. É um prazer falar com o pessoal aí de Santa Catarina. Infelizmente, não presencialmente. Estaria curtindo um belo frio aí hoje, né? Coisa que eu gosto. Está frio em São Paulo também, mas eu adoro frio. E obrigado pelo convite, Mariana, e todos da CI, e da comissão aí de assessorias da CI. Eu sou formado em jornalismo, tive uma carreira no jornalismo antes de vir trabalhar na Bracom, onde eu já estou há 20 anos. Comecei como secretário executivo e acabei sendo promovido a presidente executivo há alguns anos atrás. Comando a entidade que tem cerca de 200 associados em todo o Brasil, inclusive associados em Santa Catarina, e espero que logo tenhamos mais para a gente ter uma comissão ali estadual forte, como já temos no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Pernambuco e em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro. A Abracom tem trabalhado aí pelo mercado, especialmente no tempo da pandemia, com muita orientação jurídica, muita orientação sobre LGPD e outros assuntos aí ligados à gestão e às questões da pandemia, além de promover pesquisas, cursos, capacitação, encontros e trabalhar pela melhoria do mercado. Legal. Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho desse mercado, né? O que eu acho que a gente tem que fazer aí um balanço do que mudou no último ano. Conversando com alguns colegas que têm agências, eu acho que o que aconteceu aqui em Santa Catarina deve ter sido reflexo também aconteceu em todo o Brasil também, quando teve ali, começou a pandemia, a questão do lockdown. Teve meio que um pânico, né, das
das empresas com relação à previsão aí de futuro, o que ia acontecer, muitas incertezas, e aí o que a gente percebeu? Muitas empresas suspenderam contratos ou reduziram, algumas até rescindiram, e aí depois, aos poucos, a gente foi percebendo que no final ali do primeiro semestre já foi retomando. E aí eu queria entender como é que você percebeu, como é que a Bracon percebeu isso no resto do Brasil, se isso foi mais ou menos na mesma batida, né? E como é que você está vendo esse ano? Eu acho que eu queria, vou voltar um pouquinho no tempo, vou me permitir voltar um pouco antes da pandemia, porque a indústria da comunicação como um todo, não só a comunicação corporativa, mas toda a comunicação, a publicidade, a mídia, o jornalismo, ela passava por uma transformação estrutural importante já antes da pandemia, com mudanças, migração no modo de consumir informação, de consumir veículos de comunicação pelas pessoas, mudanças importantes no trânsito de informações, na emissão, quem passou a ser emissor de informação, não apenas mais os veículos tradicionais, mas inclusive as pessoas, e isso já afetava bastante a atividade de comunicação corporativa. Para que vocês tenham uma ideia, em 2008, nós estamos falando de 13 anos atrás, a Bracon, no Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa, patrocinou uma mesa chamada O Fim da Assessoria de Imprensa. Provocou uma certa polêmica, mas que não era algo absolutamente premonitório, já era uma leitura que a gente fazia de que a assessoria de imprensa, este serviço, que é um dos serviços do mundo da comunicação corporativa, teria um declínio em função das transformações digitais. Então, antes da pandemia já havia um processo de transformação na indústria da comunicação muito importante, o que deixava profissionais e agências já com algumas pulgas atrás da orelha, e buscando também entender a dinâmica desse novo processo que passa muito mediada pela tecnologia, pelo mundo da inteligência artificial, da ciência de dados. A pandemia, ela acelerou alguns processos e embaralhou outros, mas como você disse, certamente os 2 primeiros meses, primeiro mês especialmente, março de 2020, foi um mês de pânico no mercado, né? Não só no nosso mercado, foi para todo mundo, né? De repente, todas as atividades presenciais foram suspensas, as agências e os seus clientes tiveram que se adaptar rapidamente a um mundo completamente online. As agências deram uma resposta muito positiva, não tenho notícias de alguma agência que não tenha conseguido rapidamente manter o nível de atendimento. Mas os clientes, assustados, muitos deles com operações fechadas, dependendo do segmento, né? Turismo, hotelaria, gastronomia, mesmo comércio, enfim, vários segmentos que simplesmente ficaram paralisados e outros que tiveram que se adaptar aos trancos e barrancos a um novo modo de relacionamento com seus clientes. E, obviamente, com a perspectiva de queda de receita, eles começaram a cortar contratos. Suspenderam e renegociaram muitos contratos com agências de comunicação no Brasil inteiro, mas aconteceu um outro fenômeno que acho que reverteu essa tendência. As empresas, as organizações começaram a perceber que passaram a depender muito da comunicação para se manterem conectadas com seus públicos. E passaram a olhar, por incrível que pareça, para aquele pessoal que fazia, o pessoal que faz o release, assessoria de imprensa, né? Como alguém, puxa, vocês são bons nesse negócio de conexão, né? De nos manter conectados, de fazer relacionamento. E, efetivamente, como você disse, o volume de negócios começou a voltar a ganhar alguma relevância já no final do primeiro semestre do ano passado, e o segundo semestre foi de recuperação, mas, infelizmente, em patamares menores, porque aquelas renegociações, as reduções de FII, os cortes, às vezes, de 50%, 30%, 20% nos contratos, não foram plenamente recuperados. O que aconteceu é que as agências também perceberam que podiam vender outros serviços, e uma parte significativa do setor conseguiu lucratividade algum aumento de receita vendendo serviços mais diversos. Acho que esse é um pouco do que aconteceu com o mercado.
agências de pequeno e médio porte sofreram mais, agências segmentadas nesses setores que eu mencionei, muito dependentes de público, por exemplo, cultura, gastronomia, hotelaria, o setor automotivo, enfim, alguns segmentos econômicos que foram mais afetados pela pandemia, as agências que tinham uma segmentação nesse campo tiveram dificuldades, inclusive algumas que fecharam as portas nesse período. Mas, ao mesmo tempo, também é um período que a gente monitorou no mercado o surgimento de novas empresas, muitas já baseadas numa nova dinâmica de serviços sobre a qual a gente já pode falar também. Eu acho que uma coisa bem interessante que você tocou agora, que é essa nova dinâmica, assim, do quanto que as empresas perceberam que as agências de comunicação corporativa são essenciais e nesse período de pandemia assumiram papéis que eu acho que nem as empresas, nem os nossos clientes tinham percebido que a gente tinha esse potencial para assumir. Por outro lado, aí tem o paradoxo que você comentou da remuneração, né? Então, isso eu ouço, é bem comum a gente conversar entre agências de, poxa, a gente faz muito mais hoje do que há 5, 10 anos atrás, a gente vem assumindo muito mais responsabilidades, né, perante os clientes, assumindo redes sociais, ações digitais, ações com influenciadores, enfim, é uma gama de outras formas de se relacionar com a comunicação com outros públicos e que isso me parece que ficou mais evidente, né, com a pandemia. E como é que você vê daqui para frente? Como isso é um papel que as agências definitivamente vão ter que assumir? Cabe aos profissionais das agências de comunicação corporativa tomar esse lugar? Esse lugar é nosso, mas a gente ainda estava deixando esse lugar ser ocupado por outros segmentos, as agências digitais, as consultorias, vocês devem acompanhar, quer dizer, a McKinsey, a KPMG, a Price, todas elas estão abrindo braços de comunicação para atender seus clientes, porque eles têm a expertise da consultoria. E o nosso segmento, volto ao passado, né, ficou muito preso por muito tempo à assessoria de imprensa. Nós não somos assessores de imprensa, gente. Nós somos muito mais do que isso. Essa é a grande chave de um serviço que internacionalmente nem chama comunicação corporativa, nem assessoria de imprensa, se chama relações públicas. Ele não é usado no Brasil como tradução do que o mercado faz como um todo por conta de questões legais aqui, da regulamentação. Então, como eu disse lá no final da década passada, retrasada, e no começo da década passada, agências começaram a perceber que tinham que diversificar a sua carteira de serviços. E a pandemia acelerou esse processo de diversificação. Para alguns que já ofereciam serviços mais diversos, mas muitas vezes os clientes não percebiam, ou contratavam... Era aquela coisa informal, né? Eu faço aqui, mas acaba não assumindo, não cobrando por isso também, não colocando no seu hall de serviços ali. Exato. Porque tem uma coisa assim, as concorrências todas vêm por assessoria de imprensa. Depois a agência vai oferecendo mais, porque ela percebe que tem necessidades... Ou vai assumindo mais, tem, né? Vai assumindo mais sem cobrar por isso. Esse é um problema estrutural do nosso mercado. Mas muitas agências já conseguem fazer uma coisa para públicos múltiplos, e alguns clientes, não são poucos, já começaram a mudar o seu mindset para a contratação de comunicação corporativa. O problema, um deles, é que tem, como eu disse, concorrência de outros atores aí, né? É um mercado livre, não é regulamentado, como é o da publicidade, então qualquer empresa, inclusive as de publicidade, pode chegar e oferecer um serviço de PR, né, de Public Relations para os seus clientes. Então, cabe às agências de comunicação corporativa definir estratégias comerciais mais amplas, entender mais de tecnologia, diversificar a sua equipe de trabalho. Acho que são essas tendências macro que estão acontecendo com o mercado. Quem está na ponta do mercado, eu não estou dizendo as maiores, eu estou dizendo as que estão, vamos dizer assim, mais na vanguarda, não importa o tamanho da agência, porque tem algumas, inclusive, estrategicamente não querem ser grandes, preferem ser chamadas boutiques. Mas quem está na ponta do mercado, quem está conseguindo melhores resultados comerciais, é porque começou a diversificar. Primeiro, a própria composição da equipe, mais multidisciplinar.
né? Fugir do apenas jornalistas ou relações públicas. Segundo, se aproximando de pessoas ou empresas que tenham suporte tecnológico para a área de ciência de dados, para entender monitoramento de dados e como transformar os dados garimpados, né, como se chama, em estratégias de comunicação dirigida a nichos e oferecer isso aos clientes, né? Outra questão, nós somos um setor que por muito tempo entregou mídia, né, espaço na mídia. Agora, nós temos uma queda brutal na audiência dos veículos tradicionais, temos essa explosão aí dos influenciadores, dos portais, e mais do que isso, temos o consumidor individualmente querendo interação com a marca. É esse relacionamento com o consumidor individual que o marketing tenta fazer, mas faz muitas vezes com ferramentas puramente de venda, ele é um relacionamento que pode ser feito por nós. Nós somos especialistas em relacionamento, né? Qual é a grande questão? Para chegar nesses nichos de consumidores, é preciso realmente investir em ciência de dados e na capacidade de transformar dados em projetos e processos de comunicação. É um pouco isso que está acontecendo em torno do mercado, vamos dizer, de ponta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa é a busca que o mercado faz, né? Uhum. E, por fim, lembrar que nós temos uma possibilidade no discurso de venda, falar com os clientes sobre uma coisa que lhes é muito sensível, que é o seu valor de mercado, né? Uma empresa hoje, de qualquer segmento, ela vale muito mais pela reputação do que pelos ativos que ela tem, né? Inclusive, existem indicadores nacionais e internacionais sobre o quanto a reputação pesa no valor de mercado No valor. de uma organização. E quem que cuida da reputação? Quem que zela pelos momentos bons e ruins da empresa na comunicação com a sociedade? É a comunicação corporativa. Somos nós os possíveis gestores desse relacionamento, especialmente nos momentos de crise, que são os mais agudos, os de maior ameaça à reputação. Então, todas essas expertises que são muito próprias de quem vem desse serviço de assessoria de imprensa, elas se aplicam a relacionamento com todos os públicos. E nós, voltando à sua pergunta e ao que, inclusive, é o mote de uma campanha que a Bracon vai lançar agora em agosto, nós mostramos nesse período e queremos continuar mostrando que a comunicação é parte essencial da estratégia das empresas. Não é uma ponta final de um processo. Ela tem que estar no começo, no meio e no fim, inclusive para apontar os problemas, para corrigir rumos, para definir junto com as outras áreas do cliente as estratégias de relacionamento com todos os públicos, do governo, ONGs, comunidade, público interno, os funcionários, a imprensa, enfim, os chamados stakeholders, que são efetivamente a nossa área de atuação. Eu acho que nesse ano isso tudo ficou mais claro, né, do papel fundamental de quem cuida da comunicação das empresas, de reputação, de imagem. Eu queria tocar num ponto aí que você colocou, que é a questão da mão de obra e da qualificação, né? Acho que a maioria das agências hoje ainda tem no seu quadro de colaboradores aí jornalistas, né? Tem RPs também, mas acaba que o currículo, a grade curricular das universidades ainda tem um gap muito grande em relação ao mercado, né? O que o mercado precisa. Você falou de várias aptidões aí, de saber trabalhar com mineração de dados, entender os diversos públicos, e a gente ainda tem uma formação acadêmica muito voltada para o jornalista ainda de redação, o cara que vai escrever um texto, que vai escrever um release, que vai produzir uma matéria de TV. Nesse sentido, assim, como é que você vê possibilidades de evolução para suprir essa demanda que é gigante por um profissional que seja multidisciplinar e com esse olhar de mercado, né? Esse é um ponto importante e é um dos nós que o setor está enfrentando esse ano, né? Eu tenho ouvido relatos de agências do Brasil inteiro, uma dificuldade enorme de contratar profissionais qualificados. E o que está provocando, inclusive, uma movimentação, um turnover entre as próprias agências. Uma agência roubando o funcionário da outra, muitas vezes inflacionando os salários, porque para
atrair alguém que já tenha alguma capacitação e uma qualificação, vai ter que oferecer um salário maior. Muitas vezes, pegando um profissional que ainda é júnior e transformando ele rapidamente num sênior para entregar para o cliente um currículo melhor. E essas questões não se resolvem com a ideia de profissional multidisciplinar. É a equipe multidisciplinar que é importante, né? É muito difícil você... Existem profissionais que têm uma cabeça mais multidisciplinar, que conseguem trafegar entre humanas e exatas, que é um pouco do que está acontecendo com a nossa área, mas é a soma dessas expertises que vai fazer com que a equipe tenha uma qualificação maior, né? Você falou aí sobre escrever, né? As técnicas jornalísticas de escrita são importantíssimas, mas já existem outros elementos que são necessários hoje dentro da história da ciência de dados para se chegar para que os algoritmos levem o teu texto a quem você quer Exato. leia esse texto. E não é só saber escrever, tem que usar essas técnicas para conseguir chegar lá. O que está acontecendo já há algum tempo no mercado, como eu disse anteriormente, é uma mudança do perfil das equipes das agências. A Abracom faz uma pesquisa de cargos e salários com as agências associadas a cada 3 anos. A próxima vai ser feita agora nesse segundo semestre. Na primeira pesquisa que nós fizemos, que foi lá para 2008, 2007, eram 70% de profissionais formados em jornalismo nas agências. Um pouquinho, aí uns 10% de RP e algumas outras formações muito esparsas. Na pesquisa de 2019, os jornalistas agora são 49%, já não são a maioria absoluta, né? São a maioria, mas não absoluta, não são a metade mais um, né? Que daria a eleição em primeiro turno, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Entraram em cena os cientistas sociais, psicólogos, relações públicas, obviamente, publicitários, profissionais de marketing, profissionais sem formação específica, mas que têm alguma habilidade, enfim, no mundo da internet. É uma diversidade enorme. E a gente olha para muitas agências hoje, né, e vai visitar agências e começam a perguntar, né, qual é a composição da sua equipe. E aí você vai ver de tudo. Tem artista plástico, enfim, para criar um ambiente de criatividade, de olhares múltiplos sobre os problemas de comunicação dos clientes, de soluções que não passem apenas pelos métodos tradicionais daquilo que a gente conhecia como assessoria de imprensa, né? E muitas vezes não se aplicam a esse tipo de comunicação muito dinâmica, muito voltada para o mundo dos algoritmos que a gente tem aí no ambiente digital. Uhum. E não é só isso, só Você para falou dessa complementar. história. Tem também a necessidade de mais criatividade, de uma pegada que não é publicitária necessariamente, mas que tem que ser criativa, que tem que ser sair de uma coisa que a nossa atividade tinha muito, que era aquela coisa séria, institucional, né? A gente está vendo aí as mudanças durante as Olimpíadas, as mudanças sensíveis do jeito de narração e de comentários que a Rede Globo implantou nessas Olimpíadas, não é por um acaso, é porque as pessoas já não consumiam mais aquele jeito padrão global, formal e tudo mais. Elas querem mais humor, elas querem alguma coisa mais próxima do entretenimento. Isso que eu ia comentar, o jornalismo e entretenimento, né? Tem aqui um colega nosso, Ricardo Macuco, falando que tem um historiador na equipe para pesquisa, o que é excelente, né? Aí corroborando que você está falando das equipes multidisciplinares, não só a formação do jornalista. Eu acho que não é nem a questão da formação multidisciplinar do jornalista, você tem toda a razão, não é ele saber de tudo, mas ele ter uma visão ampla do mercado e não entender que ele vai ter que falar com outros públicos que não é só o público direto, né? O leitor do jornal, o telespectador. Então, entender mais da comunicação. Eu acho que falta essa visão de entender a comunicação corporativa ainda, né? Uhum. Tem uma questão, né, também, Mariana, que eu sempre falo que os profissionais que sobressaem são aqueles e é isso que as agências buscam, né? Aí, nesse sentido, eu concordo com você com essa visão que seria holística mais do que multidisciplinar, né?
os que se sobressaem são aqueles que de alguma forma, rompem com as limitações técnicas da atividade, né? Fazer um bom release é uma qualidade, mas pode se tornar uma coisa meramente técnica, né? Exatamente. Então, são aqueles que fazem conexões, que entendem o negócio do cliente. Quer dizer, você vai trabalhar para uma indústria química, você precisa saber tudo sobre o setor químico, não só sobre o seu cliente, não ser apenas um transmissor de mensagens. Você precisa ir a fundo naquele setor que você vai atender, para entender os meandros daquele negócio, como que a concorrência se comporta, tudo mais. E, por outro lado, do ponto de vista das agências e dos gestores das agências, é sempre uma busca de profissionais que sejam parceiros do negócio, né? E que sejam remunerados por essa parceria, ou seja, que saibam entender a complexidade dos problemas de comunicação dos clientes e propor soluções que possam agregar novos serviços e agregar, obviamente, mais resultados. Muitas vezes o Aí você tocou profissional... num ponto que eu acho que é onde mora um dos grandes problemas, né? Que a maioria Uhum, dos profissionais não tem essa visão de negócio mesmo, né? Que uhum, pelo menos os que são oriundos das redações, né? Que escolheram trilhar esse caminho do jornalismo mais tradicional, da mídia, porque se a gente for analisar, como você já colocou, teve um enxugamento das redações. Então, assim, sim, teoricamente, tem profissionais, né? Tem uhum, profissionais e profissionais com experiência no mercado, mas às vezes não tem essa qualificação e essa visão da comunicação corporativa e às vezes até não querem, né? Não é nem é, que não tem ou não poderiam desenvolver, mas não querem. Então ainda tem essa questão e isso, eu acho que isso explica um pouco essa falta de mão de obra qualificada para trabalhar uhum, nas agências, né? E aí fica que nem você falou, as agências brincando de, como você tinha comentado, de rouba-monte, né? Monte, exatamente. Vai lá e pega o profissional de outra agência, às vezes remunerando melhor um profissional que ainda é júnior, não tem Uhum, não tem ainda uma experiência aí de cabelos brancos para estar à frente de um grande projeto ou ser coordenador, e você uhum, acaba colocando porque você não tem, né? Você não tem uhum. opção. É a questão de saber identificar oportunidades. Fazendo um paralelo com o jornalismo de redação, é mais ou menos como aquele repórter que o chefe de reportagem fala assim, olha, você vai lá no centro de Florianópolis cobrir entrevistar o empresário tal com essa pauta. Aí chega lá e o cara fala, ele vai, volta e fala assim, e a pauta? Ah, não deu porque o prédio da empresa está pegando fogo. E o cara não vem com a matéria do incêndio, né? Tem É, várias anedotas sobre isso no jornalismo. E acho que, fazendo um paralelo, muitas vezes os profissionais do setor vão só para resolver aquilo que lhes foi dito, né? E chegam lá, eles têm uma complexidade de questões, às vezes tem oportunidades, tem coisas que eles podem enxergar e falar, putz, tem uma super oportunidade aqui de divulgação de um negócio que o cliente nem sabia que pode ser bom e importante de divulgar. Voltando àquele tema, fazer as conexões, entender de maneira mais ampla como atender um cliente. Eu não estou lá só para fazer release, eu não estou lá só para fazer o jornalzinho de comunicação interna, né? Essas coisas que estão ficando antigas, inclusive como sim. expressões, porque, na verdade, é um mundo cada vez mais de negócios. O Paul Holmes, que é um pensador aí internacional do mundo de comunicação corporativa, ele tem um portal que eu recomendo muito, que é o Holmes Report, Holmes como do Sherlock Holmes mesmo, né? E o Paul Holmes, certa vez, estava num evento da Bracon aqui no Brasil, e ele falou assim, olha, comunicação, PR, né, Public Relations, não é uma disciplina de comunicação efetivamente, é uma disciplina de negócios, né? A gente tem que entender de negócios, nós somos pessoas de business, não de comunicação de mídia, né, como É, seria o é isso tradicional. aí. E E como é que vocês e a Abracol veem a saída para isso, para essa questão? Assim, o que então, é mexer nós no currículo, é trazer gente de outras áreas? Qual que seria o caminho? Então, o currículo é uma coisa mais difícil. A Abracon, quando foi feita a reforma curricular, tanto de jornalismo quanto de RP, participou.
das audiências públicas, fizemos várias sugestões junto com outras entidades, como a Aberge, a Abrapcorp, que é dos pesquisadores de comunicação corporativa, e quase nada foi levado, pelo contrário, levado em conta. Os currículos se tornaram ainda mais técnicos. A gente tem um entendimento que a formação do profissional do setor tem que ser mais ampla, com psicologia, com disciplinas que não sejam meramente técnicas, né? Ensinar a fazer um release, ensinar a fazer um telejornal, ensinar a fazer um programa de rádio. Isso aí, inclusive, para todos nós que passamos pela faculdade de jornalismo, você, no fim das contas, quando você entra no mercado de fato, você vê que aquilo que você aprendeu era muito, muito básico, né? A faculdade não deveria ser técnica, e sim de formação humanística. Alguns cursos, eles têm que seguir a base curricular nacional, mas alguns cursos, aqui em São Paulo cito a Casper Libero, a PUC Rio Grande do Sul tem também um pouco essa pegada de oferecer mais do que simplesmente a formação técnica, mas ainda não é suficiente. No fim das contas, as próprias agências acabam tendo que, de alguma forma, complementar essa formação e cursos de aperfeiçoamento, que já tem vários no mercado, a própria Bracon faz, tem uma programação de capacitação para planejamento, para gestão, para uma série de temas que a gente acha fundamentais para que os profissionais se habilitem. Por outro lado, nós também estamos começando agora um programa de formação de novas lideranças para o mercado, aí, novas lideranças empresariais. É um mercado que tem muitas agências fundadas ali entre os anos 80 e os anos 2005, 2010, e que estão passando por processos de sucessão. E tem muitas agências novas, gente que chegou com uma outra pegada no mercado, e nós estamos identificando essas agências mais jovens e essas lideranças jovens para que eles nos ajudem nessa busca aí de vias diferentes de formação para os profissionais que não passam necessariamente pela universidade. Uhum. Eu acho que mexer em universidade, em formação lá de base é uma coisa mais demorada, mais complexa, e o mercado acaba formando mesmo, né? Não adianta, a gente acaba trabalhando com isso. E tem gente que se adapta e tem gente que não, e tudo bem, isso não é uma crítica, né? Tem gente que gosta e vai continuar sempre trabalhando em redação e tá certo, né? E tem essa veia, e tem gente que não gosta, que quer ir para comunicação corporativa e tudo certo, né? Eu acho que a gente tem que entender isso também, o perfil de cada um e as escolhas, né? E mesmo nas agências, vai ter gente que vai continuar muito especializada em assessoria de imprensa. Quando a gente falou do fim da assessoria de imprensa, não era para dizer que não vai haver espaço para isso. Tem espaço, ele continua sendo importante. Ele é mais comoditizado, né? Mas também é mais especializado. Quer dizer, essa é uma das questões que as agências também muitas vezes reclamam, né? Pessoas que não têm o punch de conversar com um jornalista de redação. Então, vai continuar sendo uma habilidade muito importante, e muitas vezes tem gente que fala assim, é um pouco como, eu sempre ouvi o Clóvis Rossi, né, que era da Folha de São Paulo, ele sempre falava, eu sou repórter. Ele recusou inúmeras vezes cargos de direção na Folha de São Paulo, porque a vida dele era ser repórter, como o Ricardo Couto e outros aí, que a vida inteira se posicionaram como repórter. Não é um problema isso, né? Sim. Fazendo bem feito, com competência, tem espaço para isso. Eu queria tocar num outro assunto que é uma dor aqui das agências e deve ser de todo, na verdade, de todos os lugares aí do Brasil, que eu ouço muito, que é o seguinte, é o enxugamento dos veículos de comunicação, né? Se fechando muito para pautas que não sejam aquelas, às vezes, extremamente factuais. Então, agora, por exemplo, é só Olimpíada, Covid, enfim, acaba tendo pouco espaço para se trabalhar. Vamos lá, vamos resgatar o tradicional assessoria de imprensa e relacionamento com a imprensa. A pandemia dificultou um pouco mais o relacionamento com essa imprensa, né? Porque hoje, se você não tem... Depois a gente vai tocar nesse assunto lá para frente de contatos e LGPD e etc. Mas hoje, se você não tem o WhatsApp do editor, do repórter, você manda um e-mail, vai se perder lá e sabe-se lá quando que vai ser aberto. Isso você está vendo, vocês, Abracon, estão vendo em todo o país? Isso é uma coisa que
É uma tendência, é isso mesmo? Vai ter esse enxugamento e não volta mais? Como é Sim, que sim. vocês estão analisando isso? Se a gente olhar para todos os lugares do país, vamos falar de veículos impressos, para ficar no mais tradicional. Quantos veículos deixaram de circular fisicamente? E alguns foram para a internet e morreram lá. Né? Aqui em São Paulo, nós tínhamos no grupo Estado, o Estadão e o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde fechou. A Folha de São Paulo tinha a Folha da Tarde, fechou também. No, no, no Rio Grande do Sul, alguns jornais já não estão circulando no fim de semana. O Jornal do Comércio já não circulava, mas para Zero Hora já tem edições menores. Né? Pernambuco, que tinha uma mídia impressa extremamente tradicional, está numa crise danada. Então, quando a gente falava em 2008, projetava uma redução do volume de assessores de imprensa, uma das questões que já estava colocada por vários estudiosos é que o espaço editorial seria cada vez mais diminuto. E esse enxugamento das redações não era algo previsível, né? Por conta, inclusive, das transformações tecnológicas. Por outro lado, abriu-se uma infinidade de veículos. O Metrópolis, que é um veículo completamente online e de grande qualidade de Brasília, né? Marco Zero Conteúdo, que é de Pernambuco, enfim, outras experiências de mídia independente, mas que muitas delas são muito focadas em política. Então, as oportunidades para negócios, para marcas, para os clientes das agências se reduziram e muito. E, por um outro lado, nacionalmente também, e uma vez eu estive aí em Floripa, a gente fez um encontro com o pessoal aí da CI, foi, se não me engano, na OAB ou no Sebrae, acho que foi no Sebrae, em que a gente falou da questão do conteúdo pago. E esse é Foi um na OAB, a fenômeno. Débora está lembrando Foi na disso OAB. aqui, né? Uhum. Isso, foi na OAB. E a gente isso é um fenômeno nacional. Quer dizer, diariamente a área de conteúdo pago da Folha de São Paulo publica cadernos inteiros de marcas e tudo mais. Muitas vezes isso é mediado pela assessoria, pela agência de publicidade né, ou pelo marketing. Alguns casos, as agências de comunicação que fazem esse conteúdo. Então, efetivamente, o espaço está cada vez menor e a má vontade dos jornalistas de redação em relação às agências só cresce, né? Não é à toa que aquela comunidade DR entre assessores e jornalistas é tão popular, né, no Facebook, porque Sim. existe mesmo um ponto de tensão. Hoje mesmo, num evento que a gente fez pela manhã, falando de reputação, foi lembrado uma frase de um jornalista especializado em sustentabilidade, do UOL, num evento anterior nosso, em que ele disse que não aborda pauta, não compra, né, pautas de filantropia de empresas que venham com abordagem de assessoria de imprensa. Quando ele quiser falar sobre filantropia, ele vai atrás. Ele não gosta de ser abordado. Né? Uhum. Por vários fenômenos, a gente vai tocar num deles que é a LGPD, mas o que a gente tem é um crescimento do número de agências de comunicação no Brasil inteiro e de profissionais trabalhando assessoria de imprensa e uma redução sensível do número de jornalistas. Então, tem muito mais gente abordando um número menor de jornalistas. Então, a demanda é pequena e a oferta é extremamente grande, né? O que faz com que caixas de e-mail e o próprio WhatsApp e todas as possibilidades de comunicação com esses jornalistas se tornem, para eles, uma coisa infernal. Por outro lado, Sim. também eles precisam das assessorias, eles precisam das pautas. Né? É um paradoxo aí, só que esse paradoxo leva a que o nosso mercado tenha que buscar outras, como eu disse no começo, outras formas de oferecer serviços e produtos para os seus clientes que não estejam baseados apenas no relacionamento com a imprensa. Quem ficar 100% baseado em relacionamento com a imprensa vai ter dificuldades sérias no mercado. Já não consegue, né? A Débora lembrando aqui que tem jornalista que recebe 2.000 e-mails por dia. Não Sim, duvido, né, Carlos, se tiver naqueles mailings lá que são, os mailings de serviços pagos, né? Acho que você tem uma história aí para contar que é né? interessante trazer a tua experiência pessoal aí, do quanto que tem essa questão
do filtro, né? Sim, E aí a gente encontra, né, que é um problema também, que eu acho que tem que ser colocado aqui, a gente encontra agências e profissionais e urgências de todos os sim, portes e níveis de profissionalismo, ou falta de profissionalismo, né? sim. Então, assim, isso ainda complica muito mais o relacionamento com a imprensa que já está desgastado. O cara vai receber lá, o editor de esporte, receber uma sugestão de pauta de cultura ou Uhum. enfim, de saúde, porque o cara botou lá no mailing e está mandando a pauta para todo mundo porque tem que emplacar, porque tem a meta X, né? Ainda tem esse tipo de parâmetro de medir trabalho. Isso ainda você vê muito comum? Muito. É uma questão cultural. A gente já falou sobre isso ontem no briefing dessa conversa, né? Mas tem uma questão de cultura de trabalho no setor que precisa de mudanças significativas. Eu tenho falado muito sobre isso. Aí já vou abordar sobre o ponto de vista da LGPD, mas mesmo antes de existir a Lei de Proteção de Dados, acho que todos vocês já, em algum momento da trajetória profissional, tiveram contato com o Aidar, que era o chefe de reportagem da Globo aqui em São Paulo, mas para o nacional, né? E era e chefe de pauta. E ele, volta e meia, a gente convidava o Aidar para fazer palestras sobre relacionamento entre assessorias e as pautas. E um monte de gente ia. Tal. E o que ele fazia? Sempre pedia a internet e que ele mostrava o Outlook dele, né? E ele abria o Outlook ao vivo e punha ali aviso de pauta na linha de assunto. Aí vinha assim, 8.000 releases de aviso de pauta. Ele falou assim, como que eu vou saber se aqui tem um prêmio ESSO, um furo de reportagem ou se é tudo lixo? Ele fala simplesmente, se está escrito na linha de assunto aviso de pauta, acabou. Já Caixa deleta. de, já deleta. Né? Então, e isso, quando ele fazia essas palestras, e a gente tinha uma outra realidade de mercado. E hoje o Aidar não está mais na Globo, ele está numa agência de comunicação, provavelmente sofrendo bastante para conversar com a mídia. Mas o que Mas com certeza ele aconteceu? não manda aviso de pauta. Não, não, ele sempre falou assim, precisa ter um gancho, para eu ler aquilo tem que me chamar alguma atenção, mas também não seja excessivamente criativo, né? Sim. Ele até brincava assim, no mês de maio começam as pautas de mês das noivas, até que um dia veio assim, era O uma Dia coisa das sobre Mães. o Dia das Mães, e aí assim, era uma indústria de armamentos que tinha uma pauta de Dia das Mães. Eu falei, gente, que é isso? Ou de mês das noivas, qualquer coisa assim. Mas o que aconteceu e que o marco que pode mudar essa história e que deverá mudar essa história é a Lei de Proteção de Dados, porque ela impõe uma série de restrições na abordagem e no uso dos dados sensíveis dos jornalistas. Aí você mencionou aí a questão pessoal, vocês estão vendo esse monte de livro aqui atrás, e eu sou coautor de um blog que chama Lombada Quadrada, um blog de literatura, que é um canal de comunicação, tem seu e-mail próprio e tudo mais, está lá público, e nós o blog entrou nos mailings da IMAX, né, antiga Max Press, entrou no Press Manager e entrou no Comunique-se. Né? Quando a lei de proteção de dados foi definitivamente promulgada e entrou em vigor, esses três provedores aí de mailing fizeram o dever de casa. A gente recebeu O um opt-in. formulário de opt-in do que a gente queria receber. Livro, literatura, não era nem qualquer livro, literatura. E, no Uhum. entanto, é bom lembrar que quem vende o mailing para as agências tem uma responsabilidade. Mas a partir do momento que esse mailing começa a ser usado pelas agências, tem uma outra responsabilidade que é das próprias agências. Então, o meu blog, né, o e-mail do meu blog, outro dia, câmera de segurança, já helicóptero, já mandaram matéria de tudo que vocês possam imaginar, né? Apesar do opt-in, porque o disparo não é feito pelo Comunix ou pela IMAX ou pelo Press Manager, é feito Sim, pela agência. pela E aí você agência. mencionou a questão da pressão, né, Marina? Muitas vezes não é a direção da agência que fala assim, saia disparando. Às vezes o profissional faz isso para tentar entregar algum resultado. E é importante nesse processo que as agências conversem, treinem os profissionais, revisem os processos internos de uso de e-mail, de troca de informações entre
os próprios profissionais, você citou o WhatsApp, né? Olha, eu tenho o WhatsApp da Mônica Bergamo. Quer? Né? Opa, quero. Né? Mas o que eu vou fazer? Vou abordar a Mônica Bergamo para mandar pauta? Ela vai xingar loucamente. E como eu também te disse ontem, acho que os jornalistas Logo serão quem, né? os maiores testadores, né? Os jornalistas de redação, a partir do momento que agora em agosto começarem as penalidades, as punições Penalidades, aham. pela lei, quem vai mais nos testar são os próprios jornalistas. Eles vão receber indevidamente, isso vai virar pauta para eles, vai virar matéria, notinha na coluna do jornal, enfim, processo, denúncia. Né? Então, nós vamos precisar Já passar. tem, né? Já tem os Já. reclamões do Twitter aí reclamando que recebeu X ou Y, que recebeu, Uhum. enfim. O Marcelo Rubens Paiva, colunista do Estadão, citou expressamente o Comunique-se, dizendo que ele tinha mandado tirar o nome dele do mailing porque estava recebendo releases de coisas absurdas, e ele é colunista da área de cultura, de política, e estava recebendo coisas de consumo, coisas que não interessavam a ele, e pediu para excluir. Então, o grande risco, além de tudo, é que muitos dos jornalistas que são os principais alvos das agências peçam exclusão dos mails, né? E ao excluir, você não pode mandar nada para ele. Né? Uhum. Vamos lá, eu sei que você é quase um especialista, a gente estava brincando, José, você é quase já um especialista em LGPD. Eu acho que você tocou num assunto bem importante, que é a questão dos mailings que são comprados, né, os serviços de mailing. Então, para deixar bem claro, você comprando, assinando um Comunix, um IMAX, qualquer outro serviço, não te isenta da corresponsabilidade, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. E como é que a Abracom também está orientando seus Uhum. associados com relação especificamente essa questão dos mailings Uhum. que são comprados? Então, assim que a lei foi, na verdade, enquanto a lei estava em votação, a gente já acompanhava a própria aplicação da lei europeia, então eu realmente me mergulhei fundo nesse tema e alertava já as agências que achavam, não, isso não é com a gente, isso é com dados de informática, não. A lei de proteção de dados é para todos os dados de pessoas físicas, né, as chamadas pessoas naturais, em qualquer suporte, inclusive a fichinha do RH com o nome do funcionário em PL, aquilo é dado sensível, né, que deve ser protegido. A grande questão da lei é que esses dados os dados pessoais têm que ser protegidos e a intimidade da pessoa tem que ser protegida. E o direito de não ser abordada, por exemplo, por uma assessoria de imprensa. Quando você olha para a lei, tem um artigo que excetua as atividades jornalísticas da LGPD. E muita gente do nosso setor acha que nossa atividade é jornalística e ela não é. A nossa atividade é de comunicação institucional, privada, de interesse institucional. Mesmo a comunicação de governo, ela é de interesse institucional, ela não é de caráter público no sentido do que é o jornalismo. Então, os nossos releases, os nossos mails, tudo isso precisa ser olhado pelo crivo da lei de proteção de dados. Desde o começo, a gente começou a orientar os associados, contratamos uma consultoria jurídica, tem uma cartilha de aplicação da lei dentro das agências, de todos os aspectos, no RH, no uso de mailings, no relacionamento com influenciadores, o que pode, o que não pode, o que é a corresponsabilidade, porque a lei ela tem o operador e o controlador. Né? O controlador, por exemplo, no caso do mailing, seria o provedor, né? a empresa que montou o mailing. Né? Isso se a agência contratar, porque algumas agências fazem o seu próprio mailing, montam o seu próprio mailing. Então, quem monta o mailing é o controlador. Quem usa o mailing é o operador. Se a agência montar e usar, ela é controladora e operadora conjuntamente. E se ela usa em nome de um cliente, o cliente é um operador corresponsável. Então, as penalidades podem ser dadas ao provedor do mailing, à agência e ao cliente e aos profissionais que utilizarem indevidamente esses dados, enfim. Tá. E os dados não... Oi? Não, pode completar. E os dados não são só de mailing, quer dizer, eu cito um caso que aconteceu na Europa e aconteceu algo semelhante com o Ministério da Economia.
que foi o vazamento de mapa de influenciadores, né? Quando você tem um cliente em crise, por exemplo, você entrega para ele uma análise de quais são os stakeholders ali com quem ele tem que conversar, quem são as expressões que hoje em dia talvez a gente tenha que mudar, mas eram muito comuns, ainda são comuns nas agências, quem são os detratores da marca, quem são os apoiadores. Você faz isso, você escreve, você entrega para o cliente, você faz um media training com o cliente sobre isso. E nisso aí você está fazendo o quê? Você está falando que o jornalista A é um detrator. Você já está dando a ele uma qualidade pessoal, né? Uma análise pessoal. Isso é um dado sensível, né? Segundo a lei. E, por exemplo, eu citei o caso europeu, uma agência internacional de relações públicas foi multada na França em 500 mil euros por conta do vazamento de um mapa semelhante a esse. Se acha esse tema aí na internet ligado a uma ação de comunicação da Monsanto, né? E aí ficou ruim para a agência, ficou ruim para a Monsanto, tem a multa, que é pesada, e tem uma questão reputacional, né? Tem que ser depois trabalhada, a agência teve que se explicar como que aquilo vazou, identificou o vazamento, puniu quem vazou, isso diminui as penalidades, mas não diminui a repercussão negativa que o fato Sim. tem. Sim, aí o estrago está feito na reputação, que é justamente o que a gente trabalha para construir, né? A do cliente e a nossa, né? Porque Sim, você cuida da sim, reputação exatamente. alheia, precisando ter uma reputação também acima de qualquer suspeita. Então, Sim, tem aspectos, só para completar, que assim, então, o controle do mailing, né, um controle mais rígido, quem usa, quem não usa, quem tem acesso, quem distribui, a quantidade de distribuições, as distribuições específicas, quer dizer, se o jornalista é de indústria automobilística, eu vou mandar. Existe aí, se ele é notoriamente uma pessoa que cobre indústria automobilística, existe aí a possibilidade de você nem pedir a autorização para mandar pautas de indústria então eu automobilística, queria, porque eu, você eu vai queria no. tocar nesse tema, porque isso gera muita dúvida, né? Você assinou um Uhum, mailing, ou você construiu um mailing, considerando assim, com todos os cuidados de construir, vou pegar esse exemplo, de indústria automobilística. Você foi lá, entrou em todos os sites, foi lá no expediente, olhou quem é o editor e mandou uma pauta específica uhum, sobre carro, sei lá, de um produto específico do teu uhum, cliente, que é desse segmento. Você teria que pedir uma autorização para ele, para você mandar, ou entende-se que, estando disponível num site como expediente, ou você comprando um mailing onde ele já deu opt-in, né, para aceitar as pautas ligadas àquele segmento, aquilo estaria ok, né? Não uhum. precisaria pedir novamente. Como é que é o Há entendimento? há entendimentos diferentes conforme você vai conversando com advogados diferentes. Até porque a lei ainda não tem uma jurisprudência, não tem uma regulamentação muito clara, porque ela está começando, a Autoridade de Proteção de Dados lentamente está começando o seu trabalho de regulamentação da lei, mas a gente vai em dois entendimentos, porque a lei fala em legítimo interesse e em consentimento, né? O que seria o legítimo interesse? É essa parte pública. O jornalista cobre indústria automobilística. O e-mail dele está publicado lá no expediente. Ele é o editor de veículos de tal jornal ou de tal emissora de televisão e tudo mais. Se você mandar pautas e esse é um entendimento que nem todos os advogados têm. Se você mandar pautas diretamente para ele sobre a indústria automobilística, você está agindo de acordo com a tese prevista na lei do legítimo interesse. Ele tornou público esse dado dele, que é pessoal, e eu tenho uma informação de interesse dele. Se você vai mandar para ele uma pauta sobre vinhos ou turismo na Serra Gaúcha, e que não esteja vinculada, por exemplo, a um carro fazer um teste de carro junto com um fan tour pela Serra Gaúcha, por exemplo, você está ferindo o legítimo interesse e você não tem o consentimento. Então, o que precisaria para poder mandar essa pauta? Fazer o consentimento. O que os advogados falam que, por excesso de zelo, seria bom ter o consentimento de tudo, inclusive para essas questões que são públicas. Isso os mailings fizeram. Se você entrar nos sistemas dos três, você vai ver lá, o jornalista tem uma fichinha dele, jornalista tal, de veículo tal,
de e-mail e tal, e os temas que ele autorizou, que ele previamente autorizou que ele possa receber pautas daqueles temas. Isso aí está com consentimento já. Isso aí é super É. seguro. Dos Né? mailings que são das empresas que trabalham especificamente com os mailings, Isso. né? Mas Como, aí a agência que vai montar o seu mailing vai ter que ter esse cuidado. E aí tem uma outra questão. A isso. gente deu um exemplo aqui Hum, de um veículo ou de um editor extremamente hum, especializado. Agora, se você vai para uma pauta, sei lá, vamos pegar aí Jornal Nacional. Jornal Nacional cobre de neve aqui em Santa Catarina até tragédias, né? uhum. Então, e aí, né? Qual que é o critério? Você não tem Então, essa questão, né, do interesse fica muito subjetivo, né? é por isso que ainda há muitas divergências entre os advogados a respeito disso. Teoricamente, um dos advogados já me falou, a pauta de geral, é assim, tudo bem, a pauta é de geral, mas você tem clientes de tais temas, você teria que, em algum momento, fazer o opt-in com esse jornalista, Uhum. ou com esse pauteiro. Olha, eu tenho pautas de tais assuntos, posso te mandar sobre esses assuntos? Né? Na prática, Carlos, vocês estão vendo isso? Aí as agências fazendo isso? Estão fazendo. Estão Estão fazendo. fazendo. Então, porque o medo da. Para você ter uma ideia, uma agência que faturia até 1 milhão ano, né? É a maior parte do mercado, a multa por um desvio aí de conduta na LGPD pode chegar a 30 mil reais, né? A 50 mil reais, perdão. Fora penalidades mais severas. Uma das possibilidades que a lei prevê, embora ainda carente de regulamentação, é a proibição de uso do mailing. Você vai ser proibido por um período, que pode ser um período ou para todos sempre, de enviar malas diretas ou mailings ou qualquer coisa assim para os públicos com os quais você se relacionava e com os quais você acabou ultrapassando os limites. Então, Uhum. para uma agência, Eu, significa simplesmente não poder mais operar, né? Ter que abrir sim, outra figura jurídica, fazer sim. algum tipo de cambalacho aí para continuar operando. E o que a gente está percebendo sobre a LGPD é que ela vai pegar, do ponto de vista porque no Brasil tem as leis que não pegam, né? Mas Uhum, porque o Ministério Público e a Justiça estão muito de olho nisso e há uma pressão social pela questão da privacidade, né, de dados. sim, As pessoas estão cansadas, né, de serem sim. abordadas Serem pelas invadidas, né? marcas. Eu Exatamente. tô, eu tô de olho aqui no relógio e acho que a gente tem pouquíssimos tempo, tipo 3 minutos. Eu queria só E completar aqui com uma pergunta da Andressa, que é o seguinte: no contrato com os clientes, o que precisamos observar quanto ao LGPD? Porque o cliente pode vazar esses dados sensíveis também. Acho que é a questão aqui da precisa, corresponsabilidade, né, que você sim, comentou. precisa estar no contrato. Inclusive, há uma orientação seguinte, e nos perguntam, volta e meia, o cliente quer o mailing. Se você der um mailing para o cliente, você tem que fazer um termo de que ele é corresponsável pelo uso do mailing. O ideal é não repassar mailing para cliente, por exemplo. Né? Fazer, Uhum. já que a agência foi contratada para fazer o relacionamento, Mas é eu acho ela que, por exemplo, assim, eu acho que de repente a Andressa está colocando assim, vamos supor, um jornalista vai ligar direto para a tua fonte para fazer entrevista pelo Ah, WhatsApp. E a tua fonte vai ter, o teu cliente vai ter o WhatsApp daquele jornalista, né? E de sim. repente, sei lá, se atravessa, quer conversar com o cara, mandar alguma sugestão, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ela está falando. Então, E aí, por exemplo, o uso do WhatsApp tem que ser muito criterioso e o cliente tem que ser notificado de que se ele for abordar o jornalista, ele tem que pedir autorização para falar com o jornalista sobre aquele assunto, mesmo pelo WhatsApp, e fazer um print uhum, daquilo. Na verdade, todo mundo tem que ter esse cuidado. Se o jornalista deu o WhatsApp por um motivo e você vai abordá-lo para uma outra pauta, a primeira coisa é a seguinte: Fulano, quero te mandar uma pauta sobre tal assunto. Posso? Se o cara falar não, mande para o e-mail, não aqui, tem que ser respeitada essa vontade do jornalista. E isso tem que estar no contrato, todas as corresponsabilidades. eu já No tenho caso. visto. Desculpa, pode Oi? completar no contrato? Não, no caso do cliente ligar diretamente para o jornalista, o problema vai ser dele, não vai ser da agência. A não ser que ele comprove que foi a agência que o estimulou a fazer aquela abordagem. Normalmente não vai ser a verdade, não é comprovável isso. Né? Uhum. Eu acho que nós temos 1 minuto aqui, pelo que eu estou vendo. Eu vou encerrar para a gente não correr o risco aqui de ser cortado no Tá bom? final.
Queria te agradecer o teu tempo, os teus esclarecimentos. Esse assunto da LGPD a gente já tinha comentado, acho que rende um outro momento. Acho que vale a pena a Também. gente pensar em trazer até o advogado da Abracom, né, para a Sim. gente Uhum. conversar, porque surgem muitas dúvidas. Agora em agosto tem a questão das penalidades aí, mas já está valendo na prática, né? Então acho Já que é um tem assunto que a decisões gente judiciais. vai ter que abordar numa outra conversa. Mas queria Ah, te agradecer o teu tempo, tua disponibilidade, um excelente papo e ao pessoal que esteve aqui com a gente também. E já convidar que na semana que vem também já vai ter para a nossa audiência aqui uma nova live na quinta-feira, às 19h30, logo vai ter o convite lá aqui no feed da ACI. beleza, Tá muito bom? obrigado. Obrigado pelo convite. Fico à disposição para falar sobre LGPD. Dá para conversar por uma hora tranquilamente e ainda vai faltar tempo para É, tanto assunto, porque tem vários com aspectos certeza. importantes aí. Fico à disposição e convido as agências presentes a acompanhar a Abracom, a gente voltar a tentar aí a organizar um núcleo. A Andressa é nossa associada, algumas agências que estão presentes já foram associadas, não estão mais, mas estão todas convidadas a participar, inclusive porque tem muitas orientações desse tipo, Sim. relacionadas à LGPD e outros assuntos trabalhistas, por exemplo, que a gente faz constantemente para os associados. Acho importante a gente provocar essa aproximação com a CI também. Acho que tem que aproximar essas duas entidades aí que são importantes. Muito Então bem. tá bom. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos e até uma próxima. Boa noite. Tchau, tchau.